Às vezes você tem um relacionamento com o banco, você tem um processo ali, tem uma conta, fatura, paga todo o processo, tem o nome limpo, não tem nenhum problema e às vezes o banco não te libera crédito ou às vezes libera muito abaixo do que você procura. O banco, ele não vive de tarifa, ele vive de empréstimo. O interesse comercial do banco em ter você como cliente é oferecer as linhas de crédito que ele tem ali disponível. E hoje eu estou aqui com ele, João Paulo, empresário, proprietário da Prime Correspondente. Ele que é especialista no mercado financeiro, pós-graduado em administração de empresas pela FGV. João Paulo, muito obrigado pela sua participação aí. E eu tenho certeza que a sua expertise vai ajudar muito nós, empresários, empreendedores e profissionais liberais. Perfeito, Marcos. Obrigado pelo convite, obrigado a todos. É uma satisfação estar aqui. Vou me apresentar. Eu sou o João, tenho 39 anos, sou casado com a Luciana, pai do João Filho. Há 15 anos aí trabalhando no mercado financeiro e há 5 anos realizando um sonho que sempre foi um sonho muito grande que estava comigo de ter o meu próprio negócio, ter meu escritório de solução financeira. E estamos aí de forma efetiva contribuindo na vida dos nossos clientes para que eles prosperem. Ô João, e normalmente, pode-se dizer assim que quem está dentro do mercado financeiro, às vezes é um sonho, né, de estar dentro de o a parte ali de um banco, de uma instituição financeira, e para você furar essa bolha e você empreender, normalmente é muito difícil. E como que surgiu isso? Rapaz, surgiu de um jeito que nem eu mesmo esperava, Marcos. Porque quando você está trabalhando em instituição financeira, como você compartilhou aí, é um sonho de muita gente, porque é um trabalho que eu gostava muito de fazer e naquele momento eu me sentia assim, como que eu posso te dizer, satisfeito e realizado. Só que aí começou a surgir aqui no mercado financeiro, consultores. O que que é a atividade de um consultor? Ele levava uma empresa com uma demanda de crédito para dentro da agência. Aí eu comecei a atender uma consultora, eu como gerente PJ, comecei a atender uma consultora que tinha uma demanda de crédito para um cliente. E foi 2016, 2017. Tá, só para mim entender. Então, no caso ali, essa assessoria é um exemplo. Ah, eu quero um crédito. Em vez de eu ir direto no banco, eu procuro um assessor que vai me E auxiliar a montar um projeto. exatamente, essa empresa foi uma empresa de perfumes aqui bem renomada em nível nacional, foi. E o que que aconteceu? Essa empresa contratou o serviço dessa consultora e essa consultora levou essa demanda para dentro da agência. Aí eu batendo um papo com ela, entendendo a atividade comercial dela, ela trouxe toda a documentação, a gente leva para a parte de compliance do banco, né? Então, da agência, autorizou a gente atender essa consultora, autorizou a gente atender essa demanda e a gente subiu essa proposta de crédito. Aí foi ali mais ou menos uns 30 dias entre a abertura de conta, apresentar a documentação no comitê de crédito e aprovar o crédito. Aí foi um crédito de mais ou menos isso em 2017 de 2.200.000 reais. Para a época, foi um contrato bem assim robusto, né? E conversando com a consultora, ela compartilhou que o ganho dela é em cima da celebração do contrato, então da efetivação da demanda de crédito, e ela ganhava em média de 3 a 4% do contrato. E isso assim me despertou um alerta, né? Falei, cara, que setor promissor, porque eu pensei comigo, o que que ela está ganhando nesse contrato, praticamente eu vou ganhar em um ano de trabalho. Aí ela começou a trazer outras demandas, aí foi onde eu criei um relacionamento, foi onde que no último ano dela, ela faturou mais ou menos o que eu ganharia 7, 8 anos de trabalho. Nossa, Então aí eu já falou. fiquei assim, eu falei, ó, esse é um segmento, esse é um setor que eu tenho que me atentar porque é muito promissor em termos de monetização, de ganho, né? Sim. Aí foi onde eu trabalhei nessa instituição financeira até 2020, aí onde eu recebi o convite para trabalhar em uma outra instituição financeira com esse atendimento similar ao do consultor, que era Já, uma, já era o que você tinha visto, já era o que já. eu tinha visto. Então, eu seria um consultor de negócios da instituição financeira para viabilizar crédito da carteira dela. Legal, Aí entendi. foi de forma que meio que materializou algo que já estava latente dentro de mim, entendeu? E hoje, dentro dessa assessoria, o que mais que a Prime hoje ela entrega ou ela tem de produto? Hoje, além da viabilidade de crédito para as empresas, a gente tem consórcio, a gente tem o rating comercial, que é a atualização da renda e da capacidade de crédito do cliente junto às instituições financeiras.
a gente tem também a regularização do Bacen, e a gente tem hoje que é a principal demanda de crédito da Prime, que é o Home Equity, que é a operação na pessoa física e na pessoa jurídica estruturada, que é a operação onde o cliente ele dá uma garantia real. O que que é a garantia real? Um apartamento, uma casa ou um terreno que tenha liquidez. Aí, em troca dessa garantia, o banco facilita demais a condição comercial do crédito, alongando o prazo, diminuindo a taxa de juros e, na maioria das vezes, até com carência. Como que eu me interessei esse Home Equity aí? Isso. Como que funciona isso? Você monta um projeto, você faz uma assessoria, a pessoa te procura, como que é todo esse processo? Isso, ó, o processo é super simples. Eu vou até dar um caso de uma cliente que ela já está indo para a terceira operação com a gente. Inclusive, eu postei ontem na rede social. Ela é médica, então as 2 primeiras clínicas dela foi através de uma operação de Home Equity e ela está abrindo uma filial em Ponta Porã e a gente vai fazer essa terceira operação. Hoje, o Home Equity, o banco, ele quer conforto na operação. O que que é conforto? Uma garantia, até pelo cenário econômico que a gente está vivendo. Então, a cliente, ela oferece uma garantia real. Como eu falei, ela está dando um apartamento. Então, ela dando esse apartamento, o banco, além de facilitar na questão da condição de pagamento, alongando o prazo para ela não ficar com uma parcela alta, essa operação a gente está fazendo em 10 anos. E o banco ele dá uma carência para a cliente estruturar o negócio dela e a taxa de juros praticada é menos da metade comparada à taxa de juros praticada no mercado hoje. Hoje, o empréstimo convencional, a taxa de juros é 3,5. O Home Equity é 1,5, 1,65 no máximo. Tá, então o Home Equity basicamente é você dar um imóvel de garantia e Isso. conseguir uma taxa menor e pode até conseguir basicamente uma carência aí dentro desse processo. Com certeza. Se o projeto da cliente ela não vai ter uma rentabilidade a curto prazo, a gente consegue, na proposta, defender uma carência, porque ela está investindo o recurso agora, ela não vai ter uma monetização pelos próximos 6 meses. Então, a gente solicita essa carência na aprovação do crédito, para quando a clínica for inaugurada e já estiver faturando, iniciar o prazo de pagamento. Cara. Ô João, eu me interessei até para mim nesse produto aí. Não, ele é bom. Mas assim, esse produto, ele é para todo empresário? Porque basicamente hoje, eu como empresário, já aconteceu isso. Às vezes você tem um relacionamento com o banco, você tem um processo ali, tem uma conta, fatura, paga todo o processo, tem o nome limpo, não tem nenhum problema e às vezes o banco não te libera crédito ou às vezes libera muito abaixo do que você procura. Isso. Como que é esse processo de assessoria? Você falou, lógico, do Home Equity, mas também tem o outro processo se eu não tiver nenhuma garantia. Tem também isso? Como que Tem. funciona? Temos também, porque eu falo para todos os nossos clientes, o banco ele não vive de tarifa, ele vive de empréstimo. O interesse comercial do banco em ter você como cliente é oferecer as linhas de crédito que ele tem ali disponível. Mas o banco, para ele aprovar um crédito, ele tem condições pré-estabelecidas. Então, você tem que ter um relacionamento com a instituição sobre o recurso, você tem que ter um projeto, esse projeto tem que ter as informações quanto que vai potencializar a sua empresa, quanto que vai trazer de margem líquida, com essa margem líquida, paga a parcela do compromisso que você está fazendo com a instituição financeira. O que que mais acontece hoje entre o cliente e a instituição financeira? A comunicação é muito ruim. Por isso que eu falo que você, quando contrata o serviço da Prime, o serviço de uma assessoria, é muito mais vantajoso, porque não é só pedir um crédito, você tem que estruturar essa solicitação de crédito. E o serviço da Prime é isso, é estruturar essa solicitação de crédito, encaixar a sua solicitação dentro de um padrão que o banco espera, para chegar de uma forma muito clara para a instituição financeira e ela enxergar que realmente você vai potencializar o seu negócio. E tudo isso você faz. Tudo isso a gente Tudo faz. isso é o seu processo. Tudo Pô, isso é nosso processo. então você aí que é empresário aí e tem interesse aí em conseguir um crédito, que eu acho que basicamente e escalar o seu negócio, é só Pode procurar procurar a o gente. João aí. Ô João, e qual que é o diferencial hoje da Prime? Assim, eu acho que essa questão de assessoria vem crescendo cada vez mais, né? Eu Isso. já vi algumas pessoas nesse processo. Qual que você vê o diferencial seu em relação a essas outras pessoas e também ao banco convencional? Isso. Hoje, assim, o que que eu coloco como o principal, diferencial por ter vivido dentro de uma agência? Hoje, um gerente de agência, ele não tem, tempo para ter profundidade na empresa do cliente. Então, ele não tem um atendimento personalizado. Ele atende conforme a demanda. Qual que é o principal diferencial da Prime? Por que que eu fundei a Prime? Porque eu entendi que
para o empresário ele ter a demanda dele atendida, ele conseguir finalizar essa contratação de crédito com sucesso, ele precisa que alguém caminhe com ele e entenda do negócio dele. Então, qual que é o maior diferencial da Prime? É esse atendimento de perto, é um atendimento personalizado, é o que eu aprendi trabalhando em instituição financeira e em multinacional, é ter dor de dono, é pegar essa demanda do cliente e colocar debaixo do braço, entender da empresa, entender do nicho, quanto que esse dinheiro vai potencializar o negócio dele e convencer a mesa de crédito que o banco ele vai ser um sócio de algo que realmente vai prosperar. Esse é o nosso principal objetivo. Pô, de tudo que você falou aí, então um exemplo, se você puder deixar uma mensagem para aquela pessoa que tem o nome limpo, paga todas as suas contas ali, querendo ou não, fatura bem, às vezes, querendo ou não, a gente tem muito aí micro, médio empresário aí que fatura bem, mas às vezes tem uma dificuldade de conseguir um crédito. Qual mensagem você deixaria em relação ao seu serviço que você pode ajudar? Olha para a câmera aí e fala. Ó, o recado que eu posso dar para você, empresário, que tem tentado aí contratar um crédito e não tem conseguido, busque o escritório especializado. Esse escritório é a Prime. Temos mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro. O nosso atendimento ele é de perto, ele é personalizado. A gente conhece muito esse tema que é a concessão de crédito e o meu interesse é contribuir para que a sua empresa e você prospere. Então pode procurar o nosso serviço que você vai ficar satisfeito. Ô, João, a gente falou aí da Prime sobre home equity, né, sobre crédito, e como que funciona a parte de consórcios também que você falou Isso. e limpa-nome, você falou? São outros. Isso, são outros produtos que a gente tem no nosso portfólio. Porque o que que aconteceu assim, Marcos? Só para você entender. A Prime nasceu exclusivamente para viabilizar crédito para empresas. Mas de 2023 para cá, está tendo essa crise econômica no país. E a gente tem que ter outros produtos para estar incrementando o nosso portfólio, porque o crédito está cada vez mais rigoroso a análise e a gente tem despesa. Então, Sim. para a gente honrar os nossos compromissos com equipe, com estrutura, então a gente teve que colocar outros produtos no nosso portfólio para continuar atendendo as demandas. E a gente sempre atento ao mercado, né? E o consórcio, com a disparada da Selic aí dos últimos 2 anos, se tornou um produto muito atrativo para quem quer fazer um investimento. Porque hoje você vai financiar um carro, hoje a taxa de juros praticada aí é 3,5%. Aí você vai para um consórcio, é 3% ao ano. Então é muito mais vantajoso. Então, o consórcio a gente tem comercializado aí nos últimos 2 anos para atender aquele cliente mais conservador, que não tem tanta urgência para adquirir um bem, mas está naquele projeto aí a médio e longo prazo, então ele vai conseguir esse bem de uma forma muito mais saudável, sendo automóvel ou imóvel. Então, o consórcio hoje, para quem não está disposto a pagar muitos juros para banco, com certeza o consórcio é a opção mais saudável financeira para você comprar de forma parcelada um carro ou um imóvel. É uma alternativa, É né? uma alternativa mais saudável. E esse outro processo do limpa-nome, a gente ouve falar muito sobre ele, né? Isso. Como que é esse processo? Como que funciona? Ele limpa, tira tudo minhas dívidas, eu não preciso pagar mais ninguém, tô tranquilo, posso voltar pro mercado, explodir o nome de novo. Como que é esse processo? Ó, o processo do limpa-nome, ele foi oferecido ao nosso escritório tem aí mais ou menos uns 18 meses. Quando ofereceram o serviço do limpa-nome para nós, a gente foi estudar primeiramente o produto para entender como que é a dinâmica dessa questão aí de limpar o nome antes mesmo de pagar as dívidas. Aí a gente fazendo um estudo, até indo para o âmbito jurídico, eu fui pesquisar como que funciona juridicamente isso, qual que é a essência, qual que o principal objetivo do serviço limpa-nome, a gente foi perceber que é um mercado que existe desde 2001. Então, desde 2001 já tinha ações tramitando para fazer as baixas. Aí você pode, assim, me questionar, João, mas como assim? Limpa o nome antes mesmo de pagar as dívidas? Porque eu vou tentar simplificar para vocês. Para você hoje ter o seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, por lei, que é regulamentado pelo STJ na súmula 359, você tem que ser notificado de forma oficial. Você lembra que antigamente, quando, não sei se aconteceu com você, já aconteceu comigo, eu já tive o nome negativado, meados dos anos 2000, você recebia uma cartinha. Sim. Então, você era notificado e você tinha que assinar junto ao carteiro aquela notificação. Então, o seu credor estava te notificando que se você não
fizesse o pagamento daquele compromisso financeiro, você seria negativado em 10 dias. E nos últimos 15, 17 anos, isso foi descontinuado. Só manda Então, a carta ou só negativa lá e nem manda nada. não, eles nem mandam carta, eles só te negativam. Então, assim, o que que o serviço do Limpa Nome faz? A gente protege um direito do consumidor. Entendi. Isso já é estabelecido pelo direito do consumidor e pela súmula do STJ 359, que o cliente, para ser negativado, ele tem que ser notificado. Porque tem vários casos que a gente tem o nome negativado sem saber do que realmente está acontecendo. Às vezes você está em alguma loja, faz um cadastro, um profissional vai lá, um profissional emite um cartão, você não tem ciência e seu nome vai ser negativado. Sim. Então, qual que é o processo do Limpa Nome? Entramos com uma ação via liminar, pedindo a baixa dos seus apontamentos pela não notificação. Entendi. Porque você foi incluído junto aos órgãos de proteção ao crédito de forma ilegal. E essa liminar tem um prazo, em média, de 12 meses. Então, você vai ter 12 meses para você se reorganizar financeiramente. A partir do momento que você se reorganizou, você vai chegar nessas empresas onde você tem esse valor devido e ter condições de renegociar. Vamos falar sobre o serviço Limpa Nome. Conforme a gente já explicou nas nossas redes sociais, o serviço do Limpa Nome aqui na Prime, ele é mediado por um escritório de advocacia. Então, como que funciona de forma detalhada a dinâmica do Limpa Nome? Nós pegamos essa demanda do cliente, consultamos o nome dele em tempo real. Então, o cliente que está fechando hoje com a gente vai consultar o nome dele. Ali vai conter todas as informações e todas as negativações. Anexamos essa consulta no processo, o escritório, ele entra, ele faz uma ação, caramba, desculpa. Tá. A gente corta depois. Não, fechado, Deixa eu só... eu queria explicar para vocês, de forma detalhada, como que funciona o serviço do Limpa Nome. O serviço Limpa Nome, aqui na Prime, ele é mediado por um escritório de advocacia. Resumindo para vocês, entramos com uma ação via liminar, solicitando a baixa de todas as restrições junto aos órgãos de proteção ao crédito. Então, recapitulando com vocês, nós não pagamos as suas dívidas, simplesmente solicitamos, junto aos órgãos de proteção ao crédito, a baixa das restrições do seu CPF. Sobre o prazo dessa liminar, em média de 12 meses, damos a garantia de 12 meses. Então, a garantia da Prime é 12 meses a partir do momento que protocolamos a ação. A baixa acontece, em média, em 12 dias úteis. Então, a partir do momento que o cliente ele tem um nome limpo, o contrato de prestação de serviço ele vai durar 12 meses. Aí você pode me perguntar, João, o que acontece depois de 12 meses? Aí reprotocolamos uma nova ação com o mesmo valor de investimento. Hoje o valor é R$ 1.499. Daqui 12 meses, eu acredito que possa ter um reajuste, mas não longe desse valor. Vamos colocar que seja R$ 1.600. Mas, sendo bem claro, hoje o serviço do Limpa Nome, ele é provisório, ele não é definitivo. Então, você que está buscando a regularização do seu CPF, a nossa proposta é simplesmente um fôlego para você ficar 12 meses com o nome limpo, se reorganizar financeiramente, para que você tenha condições de sentar com o seu credor e fazer uma proposta de quitação. Te dá um fôlego ali durante esse processo. Às vezes você, normalmente quem assiste a gente aqui é empresário, profissional liberal, às vezes tem essa dificuldade, né? Passa por isso, querendo ou não, quem não passou, como você falou, já passou. Passei, acho que então, muitos de nós já passaram. O Limpa Nome traz isso, esse fôlego para você se reorganizar, para você quitar essa dívida depois de um processo e continuar fazendo o seu negócio acontecer. Exatamente. Eu tenho, assim, 3 casos que eu utilizo bastante, que eu explico para o cliente. Que o Limpa Nome, ele tem várias demandas, mas 3 muito em específico. Como o meu nicho é empresa, tem muito cliente que ele realmente tem o nome sujo por cenário econômico, ele não fez isso por mal. Sim. E ele precisa do nome limpo para continuar comprando com seus fornecedores, para continuar trabalhando e produzindo receita, gerando emprego e pagando impostos. Sim. Então, o Limpa Nome, ele de fato ele é um serviço muito sério e legítimo para atender aquele cliente que realmente precisa de ter o nome limpo para continuar trabalhando. Sim. Aí a gente tem casos também que é um rapaz que quer trabalhar com Uber, ele quer alugar um carro na Localiza, tem que ter o nome limpo. Então, o Limpa Nome atende essa demanda. E vários outros casos. A gente só quer o quê?
defender pessoas que, por direito, teve o nome colocado nos órgãos de proteção ao crédito de uma forma violada. Sim. Então, basicamente, aí a Prime trabalha em 3 cenários. O Isso, cenário de quem precisa de um crédito para escalar seu negócio, fazer um investimento maior. Aquele mais conservador que procura um consórcio ali como um investimento ou para adquirir um bem. E a pessoa exatamente. que já teve o crédito, mas ela precisa se reorganizar e voltar para o mercado e trabalhar. Exatamente. Então, basicamente, você atua aí dentro do mercado financeiro em uma esfera que a gente pode falar como um ecossistema. Um Você atende a ecossistema, pessoa. porque a gente tem aquele empresário que já tem um negócio estruturado, que ele já está a longo prazo atuando. Com isso, ele tem um fluxo de caixa e ele está com o nome ok, só que ele precisa de um dinheiro mais barato. Aí a gente migra ele para o Home Equity. Aí no varejo, que são empreendedores que de uma forma que foi empurrada diretamente para atuar nesse nicho. Aí ele acaba que precisa de uma assessoria ou precisa de uma nova oportunidade para ele retomar para o mercado. Aí a gente atua com limpa-nome. Legal. Deixa eu te perguntar, que eu acho que foi o que mais me interessou aí, a parte de crédito, Isso. do home equity que você falou e essa assessoria. Normalmente dura quanto tempo? Se um exemplo, se eu chegar, tiver interesse para você mostrar esse projeto, normalmente dura quanto tempo, Ó, essa assessoria? Marcos, ele é rápido. Eu Uhum. até falo para o cliente, falando dessa operação de ontem, a cliente, ela já tem o imóvel, a gente pede a matrícula atualizada. A matrícula não pode ter nenhum ônus, Uhum. ela tem que estar 100% disponível. Quando eu falo ônus, ela não pode ter um financiamento, ela não pode ter uma dívida de IPTU. Se você me falar assim, João, eu estou para quitar o financiamento, ela tem sim uma averbação na matrícula. Dá para a gente fazer, mas só que aí demora um pouco mais. Por quê? Porque o banco que a gente está fazendo a operação agora, ela vai quitar o seu saldo devedor com o nome técnico de interveniente quitante. Aí até esse trâmite aí dobra o prazo, de 30 vai para 60 dias. Mas um cliente que tem o bem disponível, em 30 dias da assinatura do contrato com a Prime ao crédito em conta, 30 dias. E tem algum caso assim que às vezes o cliente veio e tinha um imóvel e queria um dinheiro muito alto, ou às vezes é um cliente que esperava um valor, mas você conseguiu melhorar isso? Como que funciona essa assessoria, essa montagem do projeto? Isso, eu já tive caso sim, no começo, antes de ter profundidade no tema. Então, Uhum. no começo, a gente começou a operar com operações com garantia em 2021. Então, a gente estava entendendo melhor como que seria, porque cada banco tem um modo de avaliar. Então, eu já tive casos de o cliente me passar que o imóvel dele valia R$ 1 milhão, o banco foi lá, avaliou em 770. Então, teve um deságio aí que o cliente não ficou satisfeito. Só Uhum. que hoje a gente tem ferramentas que a gente já consegue pré-estabelecer, antes de subir a proposta, o valor real daquele bem. Então, exemplo assim, um cliente ele vem e fala para mim que a casa dele vale R$ 1 milhão. Aí eu vou pegar ali 10 imóveis similares ao dele no Infoimóveis, com pedidas menores. Eu vou falar assim, ó, Marcos, a sua pedida está um pouco fora do que tem sido pedido aí na sua região. Então, para a gente ter uma proposta mais lúcida e mais perto daquilo que o banco está buscando, vamos colocar 850. Então, o cliente, a gente já não está mais acontecendo essas desinformações pela profundidade que a gente tem no tema. Então, a gente já faz a proposta bem realista, bem próximo do que realmente o imóvel vale e bem próximo do que o cliente está buscando. Então, basicamente, aí a experiência trouxe você para conseguir mesmo ter um projeto mais Assertivo, sim. assertivo e Isso. personalizado, E lógico. personalizado. Mas isso, eu não vou mentir, foi através da prática, com o tempo. No começo, a gente acreditava 100% no que o cliente passava para nós, aí foi tendo devolutiva de banco, e quando tem uma devolutiva, você fica um pouco exposto com o banco. Uhum, Porque o banco ele entende que você não conhece muito o tema. Então, entendi. de forma meio que obrigatória, você tem que ficar entendido naquilo que você está subindo para a mesa de crédito, para você ter profundidade e você ter, assim, como que eu posso te dizer? Assertividade na proposta, para subir dentro de um parâmetro que está próximo do que o banco está buscando.
Entendi. E assim, como que funciona para a pessoa te procurar? Ela escolhe uma instituição financeira ou não? Ela contrata o seu serviço, ela procura você, você monta o projeto e você direciona para a instituição que vai ser mais viável para ela, um projeto personalizado? Como que é isso? Isso, a maioria dos clientes que vêm até a mim, que vêm até a Prime, são clientes da minha carteira por estar trabalhando em instituições financeiras há quase 15 anos. Então, hoje a gente já tem uma carteira e o melhor marketing que eu falo para todo mundo é um bom atendimento e o boca a boca. Então, hoje a gente tem assim, a gente já tem feito, eu estava fazendo as contas, de Home Act, a gente já vai, acho que é 37 operações que a gente fez Home Act dos últimos 3 anos. Então, assim, não é um volume muito grande, mas é um volume significativo. Então, a gente tem Sim. uma média aí de 10 operações por ano. Uhum. Aí, a partir do momento que a gente faz esse processo do começo, meio e fim, 100% centralizado em uma pessoa, que isso para o cliente é bom demais, porque quando o cliente ele vai no banco, o cliente ele tem que ir no cartório, ele tem que ir atrás de cada etapa da dinâmica da aprovação. Na Prime é 100% com a gente. Então, o cliente ele descansa. Aí, mas como que esse cliente chega a mim? Então, através da minha carteira de indicações e a gente faz também o tráfego pago. Aí, a partir do momento que esse cliente chega em mim e tem essa demanda, eu tenho instituições financeiras parceiras, que é a chamada Corban. Então, hoje mesmo, quando eu estava saindo daqui, uma instituição financeira de São Paulo, que eu vou falar que é o C6 Bank, enviou a minuta de contrato deles para eu ser correspondente deles aqui na operação de Home Act, que eu tenho feito com o Banco Bari e com o Sofisa. Então, eles viram o meu volume, que eu publico no meu LinkedIn, eles me ofereceram. Então, quando eu pego uma demanda de um cliente, aí tem uma plataforma, eu coloco essa demanda de forma estruturada na plataforma, onde as instituições financeiras enxergam essa demanda, aí a gente faz um comitê de crédito com as instituições financeiras, aí elas começam a fazer tipo um leilão, as propostas, aí cada empresa, cada instituição financeira apresenta uma proposta, eu levo para o cliente e a gente decide em conjunto. Entendi. E nada disso, de dinheiro passa por você, você é só uma Nada. assessoria mesmo, montar Isso. esse projeto, Montar esse projeto. entregar e o dinheiro cai na conta do cliente. Do E lógico, cliente. ele contratou seu serviço, depois tem um valor Fica para ele. pré-estabelecido em contrato e ele Show. acerta com a gente na conclusão, quando o crédito do crédito que o banco faz na conta do cliente. E assim, cada vez mais, querendo ou não, a gente sabe de como que tá a nossa economia, né, um Isso, mercado aí que basicamente é uma montanha-russa, ele isso. sobe e desce a todo momento, então a gente não tem a economia estabilizada. E isso tem feito cada vez mais as pessoas procurarem esse tipo de crédito, no caso do Home Equity, e não somente um financiamento ou um dinheiro sem garantia nenhuma? Isso, porque hoje funciona assim, Marcos. O crédito tem dois públicos. Tem aquele empreendedor que está com um fluxo de caixa apertado e ele está precisando de um crédito de uma forma mais rápida. Uhum. Aí ele vai atrás do crédito convencional, que é o empréstimo pessoal, capital de giro. Além da taxa ser muito alta, o banco ele está entendendo essa fragilidade do fluxo de caixa dele e dificilmente tem dado certo. Por que que eles procuram a Prime? Porque temos a expertise, temos relacionamento com as instituições financeiras, e lembra que eu falei no começo do podcast que a principal dificuldade hoje para a celebração de contratação de empréstimo é a comunicação do empresário e da instituição financeira? A gente encaixa essas informações. Porque hoje, se o empresário chegar numa instituição financeira e falar assim, Marcos, é, gerente, eu estou precisando de um capital de giro porque eu estou muito apertado, eu estou com um problema de fluxo de caixa, eu estou usando cheque especial, a gente está com muita conta, eu preciso desse dinheiro urgente. O banco não vai te emprestar. O banco ele só vai emprestar o dinheiro para o empresário por uma finalidade específica. Você investir no seu negócio, esse investimento vai aumentar a receita e esse aumento de receita vai pagar a parcela. Então, Entendi. é só nessa finalidade que o banco vai entrar no seu negócio. Então, a gente organiza essas informações e coloca na esteira, encaixando essas informações como demanda de crédito para potencializar a empresa dele. Entendi. E dentro desse processo, aí financeiro, como correspondente, o que que você enxerga de maiores erros normalmente aí dos empresários na hora de procurar um crédito, precisar de um crédito, ou não, para não conseguir e Isso. não ter êxito? Ó, para não conseguir, é até um produto que eu queria muito falar desse produto aqui, que é um produto importantíssimo, que é um serviço, na verdade, que é o rating comercial. Então, por que que na maioria das vezes o cliente não tem conseguido tomar o crédito que ele está buscando? Isso eu estou falando na pessoa física ou empresário.
todos os clientes que estão buscando um crédito e não conseguem. Informações de renda e capacidade de pagamento desatualizada. Você já pode ter acontecido com você em algum momento abrir conta num banco digital, aí você faz todo o processo de informação, coloca ali tua renda, faz a selfie, aí na hora de limite de crédito, aprovar um cartão de R$ 300, de R$ 800, de R$ 1.200, ou não aprovar nada. Isso bem fora da sua realidade atual. Por quê? Porque suas informações estão desatualizadas junto às instituições financeiras, onde entra o rating comercial, que hoje é um produto que vou até olhar para a câmera ali para falar para todo cliente. Se você hoje está buscando um crédito, faça o serviço do rating comercial e atualize a sua renda e a sua capacidade de pagamento junto às instituições financeiras. Eu vou desmistificar isso aqui com você agora, Marcos. Muitos clientes acreditam que a pontuação do score dele é relevante na contratação de crédito. Instituição financeira não utiliza a pontuação do Serasa. Pontuação do Serasa, quem usa é empresas de varejo, C&A, Renner, Riachuelo, Avan, Anitta, empresas de crediário, porque ela vai olhar sua pontuação do score, quanto maior vai subentender que você é um bom cliente e vai liberar ali R$ 2.000, R$ 3.000 de crediário. Sim. Instituição financeira, ela olha rating comercial. O que é o rating comercial? A sua renda atualizada junto ao Serasa e junto aos órgãos de proteção ao crédito e sua capacidade de tomar crédito. Então, o que acontece? Na maioria das vezes, hoje o cliente ele é empresário. Aí ele tem um prolabore ali de R$ 15.000 mês. Só que o último serviço dele de forma legalizada, que foi o CLT 2016, 2017, ele tinha uma renda de R$ 1.700. As empresas, as instituições financeiras, ela tem essa informação, que o Marcos ganhava R$ 1.700. Ela não tem a informação do seu prolabore, que hoje você ganha 15 mil. Então, quando você vai solicitar o crédito junto à instituição financeira, ela vai ver que você está com endividamento porque hoje a sua renda aumentou. No banco que você tem relacionamento, você tem um cartão bom, você Sim. tem limites bons. Mas só que aí o banco vai ter a sua renda lá atrás, que você ganha R$ 1.700, e um cartão de 10 mil da atual a instituição financeira que você trabalha. Falou, Marcos, está tomado. Eu não vou Entendi. aprovar mais crédito para ele. Onde que a gente entra? O que a Prime faz hoje? Hoje a gente tem um serviço que é o rating comercial. Juntamos todas as documentações do cliente, imposto de renda, comprovante de endereço, matrícula de imóvel se ele tiver, documento de carro, informamos o Serasa e o Concentre, hoje, o seu ganho patrimonial, seu crescimento patrimonial e sua renda atualizada. A partir do momento que abastecemos o Concentre dessas informações, ele vai distribuir para as instituições financeiras. Aí amanhã, o Marcos vai abrir uma conta do Nubank. O Nubank não vai ter a informação que o Marcos ganhava R$ 1.700 em 2017. Ele vai ter a informação que o Marcos hoje ganha R$ 15.000 retirada mensal da empresa X, onde ele é sócio proprietário. Então, Entendi. ao invés de aprovar um limite de R$ 300, vai aprovar um limite compatível à sua renda e compatível à sua capacidade de pagamento. Então, o rating comercial é um serviço mais que necessário para o empresário, para todos os clientes que estão buscando crédito junto às instituições financeiras. E aí, dentro do que a pessoa procura, às vezes você direciona um produto, às vezes nem Isso, sempre ela vai conseguir chegar já em um crédito em específico. Às vezes ela isso. precisa passar por esse processo do rating e depois chegar no Exatamente. outro. Como que O que eu funciona essa falo, assessoria sua? o que eu falo para todo cliente, Marcos, o pior cenário não é você ter o crédito. É você não ter o crédito e não ter uma projeção de ter o crédito. Então, Uhum. a gente trabalha de uma forma muito profissional e realista. O cliente que chega ali com a gente, que não tem o rating comercial atualizado, a gente vai olhar a consulta que a gente tem ali, a última atualização dele junto às instituições financeiras foi há 5, 6 anos atrás, uma renda de R$ 3.000. E a gente vai ver, ele não tem relacionamento com outras instituições financeiras. A gente também não consegue fazer algo da noite para o dia. Então, a gente Sim. precisa de uma coparticipação do cliente. Então, a gente pega um cliente que hoje ele não tem renda atualizada, que o score dele está baixo e ele tem relacionamento só com uma instituição financeira, a gente faz o rating comercial, a gente organiza essa questão de crédito dele, a gente vai estruturando essa solicitação de crédito e em 90 dias, 120 dias, o cliente está em outro cenário, com renda atualizada, com fluxo de caixa mais organizado, aí a gente submete a proposta.
E o que que você vê, um exemplo de tudo que você falou, do quanto você atende, o que que você vê de futuro aí, tanto do mercado financeiro quanto o mercado que a gente tem para Prime? Qual é o seu objetivo em relação aos clientes? Ó, o cenário que a gente tem, assim, o que a gente está esperando do cenário econômico do mercado financeiro é que o cliente que vai ter sucesso na contratação de crédito, ele vai ter que se atualizar. Ele vai ter que estar atento como que as instituições financeiras estão esperando que ele leve essa solicitação junto à agência, porque um cliente que está achando que ele vai contratar um crédito naquele modelo tradicional de 10 anos atrás, de 5 anos atrás, ele não vai conseguir. Então, a respeito da Prime, o que que eu vejo de projeção para nós? A gente pretende participar de forma efetiva no desenvolvimento de cada cliente, tanto na pessoa física quanto no empresário. Porque o cliente que querer contratar um crédito, buscar um crédito junto às instituições financeiras sem a assessoria, vai complicar. Então, basicamente, do que você falou aí, fosse para você deixar um recado para o empreendedor, para o empresário, que quer e precisa de um crédito, qual mensagem você deixaria que ninguém fala normalmente? Isso. Ó, a mensagem que eu falo para você, empresário, foque na sua empresa, foque no comercial, fatura. Essa demanda de crédito não é uma expertise sua. Contrata um serviço especializado de uma assessoria que é a Prime. A Prime vai cuidar de todo o processo para você, enquanto você foca na empresa, na venda e na gestão do seu negócio. O crédito é uma demanda com muitas particularidades e você não tem a expertise nesse segmento. Contrata um profissional para cuidar disso para você. Show. Ô, João, muito aprendizado em relação a essa parte, principalmente de mercado financeiro, que eu acho que é um assunto que normalmente ninguém fala, né? Isso. Então, um exemplo, pelo menos eu falo da minha experiência. Normalmente você tá ali, você começa com a empresa e você abre uma conta no banco. Às vezes a gente vê empresário que às vezes ele tá tanto no tradicional que ele tem conta só até num banco digital, Isso. nem num banco físico ele tá. Essa é a principal falha, assim, Marcos. O que que eu vejo dos clientes que procuram a Prime? Ele abriu uma conta num banco e esse banco deu alguns limites para ele, aí ele centralizou o relacionamento ali e a movimentação, aí o banco continuou aumentando os limites, mas aí o negócio dele cresceu demais. Quando ele vai solicitar um crédito maior, o banco, ele, como já tem outros limites contratados, o banco recua. Aí lembra que a gente estava falando do rate comercial, que o cliente não atualizou a renda dele perante as outras instituições financeiras? Aí ele vai para o plano B, ele vai para o plano B, que é a outra instituição financeira. Quando ele chega no plano B, a instituição financeira vai enxergar aquele cliente com as informações de renda atualizadas de 7, 8 anos atrás. Então, ele vai começar na estaca zero com essa instituição financeira, onde ele procura o serviço da Prime. Então, quando o cliente vem até nós, o que que eu falo para ele? Abra conta em 2, 3 instituições, faça o rate comercial tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica e distribui a sua movimentação. Porque quando você precisar de um crédito, você vai ter muitas opções e a instituição financeira vai ter as suas informações atualizadas e claras. Vai ficar muito mais fácil para você. E para o empresário e empreendedor que quer conhecer um pouquinho melhor da Prime, qual que é a rede social que ele encontra? Como que ele encontra aí todos esses produtos e essa assessoria? E assim, e quando ele procura, normalmente qual é o processo para o seu atendimento? Isso, ó, o primeiro para saber onde encontrar a Prime, é Prime Soluções Financeiras, é o nosso Instagram. Inclusive eu fui hackeado no final do ano, era Prime Correspondente Bancário. Aí o rapaz me bloqueou, aí a gente mudou para Prime Soluções Financeiras. O primeiro passo é marcar uma consulta. Então a gente vai tomar um café, a gente tem um produto lá que se chama diagnóstico financeiro, onde a gente vai entender a vida financeira, tanto da pessoa física, tanto da pessoa jurídica, para entender o cenário atual do cliente. Porque tem cliente, às vezes, que tem algum vencido, que tem algum desabono, e acaba que ele precisa de um direcionamento para a gente conseguir essa celebração de crédito aí a médio e longo prazo. Show, entendi. Ô João, queria agradecer muito a sua participação aqui, a sua Não, presença. obrigado. Ajudou muito para mim. Até depois eu quero tomar um café com você para entender um Não, vai pouquinho ser um sobre prazer receber você essas lá. oportunidades aí, até porque eu já sou um cliente de consórcio e também empresário, né? Querendo ou Isso. não, a gente sempre quer escalar o nosso negócio, quer aumentar, quer crescer cada vez mais. E eu acredito que esses produtos ajudam muito nesse processo. Muito que você falou aí é dor do que a gente tem, às vezes, no relacionamento que a gente tem com o banco. E eu acredito que ajudou muita gente. Tá ótimo, Marcos. Obrigado a todos aí, ó.
Valeu. Foi um prazer.